Canto, capítulo 3, verso 20. Intitulado Karma Yoga. Ação e Consciência de Krishna é a sessão temática Nishkama Karma, que vai do 17 ao 35. Ou seja, agir sem interesse pessoal. A gente tinha lido o 20 ou a gente leu 19, né? Então, verso 20. Karmanaiva hi samsiddhim Karmanaiva hi samsiddhim astita janakadayaha astita janakandayaha lokasangraham evapi lokasangraham evapi sampashyam kartumarhasi. Sampashan kartum arhashi. Reis, tal como Janaka, alcançaram a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral, deves executar o teu trabalho. É interessante que adiante Krishna fala com outras palavras sobre esse mesmo verso aqui, sobre a questão de dever, né? Ele fala que seja o que for que um homem de sucesso faça, os outros procuram imitar. Então, ele mesmo, o próprio Krishna, ele executa certas coisas simplesmente para dar o exemplo. E aqui ele fala sobre uma corrente de sucessão discipular de reis santos, né? Que na cultura dos kshatriyas também existe uma corrente de sucessão discipular. Todos seguem o exemplo de alguém que obteve sucesso, né? Executando certas atividades. E esse rei Janaka, ele é o pai de Sita Devi. Sita Devi foi esposa de Ramachandra. E Ramachandra é uma das encarnações de Krishna que apareceu em Satya Yuga para ensinar como administrar perfeitamente, né? Então teve todo um episódio, um demônio chamado Ravana sequestrou Sita Devi porque ele achava que pela força ele poderia conquistar Sita Devi. Então o Ramachandra, né, várias personalidades se juntaram a Ramachandra para novamente, né, libertar Sita Devi. Então, Janaka, o pai de Sita Devi, ele lutou em algumas batalhas para mostrar como que se deve executar uma luta justa. Então, todas essas lutas foram simplesmente para educar o povo, para mostrar como agir em certas situações. Então, ele é considerado como um rei santo, porque tudo que ele fazia também era em prol da comunidade, né? Então, aqui Krishna cita ele, que devemos agir simplesmente por uma questão de dever. Muitas vezes, para dar o exemplo a outras pessoas, né? Do que se deve fazer. Então, pode falar. Bhagavan, mas aqui, esses deveres prescritos, né? Eu estou com a impressão que eles são como se fosse uma coisa, vamos dizer assim, menor, né? E que isso não é agir em consciência de Krishna, né? Isso seria uma situação para você agradar os semideuses, para você agir no mundo material, né? Mas não são esses deveres prescritos que significam você estar agindo em consciência de Krishna, né? Parece que tem uma diferença aí, tá. É isso mesmo ou não tem? É sim e não, né? Os deveres prescritos, eles são necessários até o ponto da gente desenvolver, assim, uma consciência espiritual.
né, uma consciência de que a gente realmente está fazendo aquilo para Deus. Então, certas regras e regulações, elas são necessárias no início da vida espiritual. Por exemplo, a disciplina, né, acordar sempre no horário, né, ter uma prática espiritual sempre em determinado horário, ou se não for nesse horário, mas a pessoa não pular, né, o dia da prática. Então, isso fortalece a nossa mente para que a gente possa dar continuidade à vida espiritual. Mas chega um momento, né, isso é um momento quando a pessoa realmente está numa plataforma avançada, que as regras e regulações, elas já não, elas se tornam tão naturais que não fazem mais parte do cotidiano, sabe? Então, nesse sentido que Krishna fala, que essas personalidades, eles já estavam assim num nível tão elevado de conhecimento e relação com Deus. Imagina, Janaka era sogro de Krishna, né? Sogro de Ramachandra. Então ele já não tinha mais dever a cumprir nesse mundo. Só que por uma questão de dever, porque as pessoas estavam observando o que ele fazia, ele tinha que dar o exemplo. Assim como Prabhupada, por exemplo. Né, vamos citar Prabhupada. Prabhupada não tinha um dever a cumprir. Se ele, né, se ele estava cozinhando, por exemplo, era óbvio que ele estava cozinhando para Krishna, né? A vida toda dele foi assim. Só que mesmo assim, ele oferecia o alimento para que as outras pessoas que estavam observando ele pudessem seguir o exemplo que ele estava dando, né? Então, essas regras e regulações, elas são necessárias no início da vida espiritual. Depois de um certo tempo, elas se tornam naturais, né? Tudo que a gente faz vai ser naturalmente para Deus, e isso automaticamente, né, não teria um sentido de se focar somente nas regras e regulações, porque muitas vezes somente as regras e regulações deixam o nosso coração completamente duro. Narada Muni, ele fala, né, no Narada Pancharatra, que... desculpa, eu acho que tem um pouco de barulho ali, não sei se vocês conseguem escutar aí. Ótimo, nossa, realmente desconcentra. Mas... até me perdi aqui do que a gente estava falando. É que você falou um nome aí que eu não conheço. Isso, Narada. Narada. Narada Muni, ele é um grande devoto, associado, assim, íntimo de Krishna. Onde Krishna está, ele está junto, né? Em todo lugar. E ele tem um livro chamado Narada Pancharatra. Então, nesse Narada Pancharatra, ele fala que se você acorda, por exemplo, às 4 horas da manhã, toma o banho frio, jejua nos dias de jejum, né, faz o seu serviço devocional, mas se isso tudo não te dá amor por Deus e pelo próximo, ao contrário, endurece seu coração, isso é uma mera perda de tempo. Então, todo o propósito é realmente desenvolver amor, né? O restante são, são passos para que a gente possa alcançar, né, esse estágio de amor. Então, todos esses exemplos que Krishna está citando aqui, que esses reis santos deram e algumas pessoas santas dão, né, para a gente, é justamente para a gente poder desenvolver esse amor. E se a gente não consegue desenvolver amor, isso tudo é uma perda de tempo, né? Isso é o que Narada Muni fala. Então, 21. Yadyat acharati shreshtas Yad Yad Asharati Shreshtas tad evitaro janaha Tad Tad Evitaro Janaha
Sayat pramanam kurute. Sayat pramanam kurute. Lokastad anuvartate. Lokastad anurvatate. Qualquer ação executada por uma pessoa importante é copiada pelos homens comuns, e o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ele estabelecer através de seus atos exemplares. Então, né, como a gente falou anteriormente, o exemplo, né? Tem até um ditado que fala, né? Você age tão alto que eu nem consigo ouvir o que você diz. Então, aqui Krishna está dando uma responsabilidade para Arjuna enorme, porque o que Arjuna fizer a partir desse momento, todas as pessoas que admiravam ele vão seguir o mesmo exemplo. E automaticamente, né, o caminho do Dharma vai ser perdido, porque as pessoas vão seguir o exemplo que Arjuna vai estar dando aqui, né, na atitude que ele vai tomar a partir de agora. Então, Krishna dá o exemplo da pessoa importante, né, seja qualquer ser humano importante nesse mundo, a maioria das pessoas vai seguir o que ele está fazendo. Então, a gente vê, né, na moda, por exemplo, na política, em vários setores, todas as pessoas que são consideradas importantes, né, devido a algo que fizeram ou fazem, a maior parte das pessoas segue o exemplo, como se fosse algo totalmente correto, e muitas vezes não é, né? E isso gera, assim, uma rede de reações para todo mundo. Então, é algo muito delicado, e aqui Krishna já está alertando o Arjuna, seja o que você for fazer, se você vai para a floresta ou não, se você vai lutar ou não, lembre-se que as pessoas comuns vão seguir o teu exemplo. Então, tome muito cuidado com esse tipo de atitude que você vai tomar aqui. Então, é algo bem delicado. Então, texto 22, verso 22. Vai lá, Na Jales. me... O Jales. Na me partasi kartavyam. Na me partasti kartayam. Trishu lokeshu kinchana. Trishu lokshe kinchana. Nanavaptam avaptavyam. Nanavaptam avaptatyam. Varta eva chakarmani. Varta erva kacharmani. Ó filho de Parta, não há trabalho prescrito para mim dentro de todos os 3 sistemas planetários. Nem sinto falta de algo. Tampouco tenho necessidade de obter alguma coisa. E mesmo assim, me ocupo nos deveres prescritos. Então, aqui, Krishna, né, como o homem superior, está falando para Arjuna o que ele faz, né, o que ele faria na situação de Arjuna também. Embora Krishna seja o proprietário de tudo, seja autossatisfeito, seja a causa de todas as causas, apenas pelo desejo dele tudo acontece, ainda assim Krishna trabalha. Krishna assume certas responsabilidades simplesmente para dar o exemplo de que todos devem agir, né, de acordo com sua posição, e todos devem agir também por uma questão de dever, né, sem se importar se é bom, se é ruim, se vale a pena ou se não vale. Se foi colocado, né, tal responsabilidade nas nossas mãos, a gente deve executar da melhor maneira possível, seguindo os passos da própria Suprema Personalidade de Deus, né, que não fica, não deixa de agir, né.
Porque mais adiante ele continua, né, com o que aconteceria se ele não agisse, né? Então vamos para o verso 23. Yadihi aham navarteyam Yadihi aham navarteyam jatu karmani atandritaha jadu karmani atandritaha mama vartmanuvartatante mama vartmanu vartante manushya parta sarvashaha Manusha Parta Sarvashaha. Pois, se alguma vez eu deixasse de ocupar-me na cuidadosa execução dos deveres prescritos, ó Parta, todos os homens decertos seguiriam o meu caminho. Então vamos para o 24, que complementa este. Utsi Deyurime Loka Utsi Deyuri Meloka Nakuryan Karma Chedaham Nakuryan Karma Chedaham Sankarasya Sakartasyam Sankarasya Chakartasyam Upahanyam Ima Prajaham Upahanyam Ima Prajaha. Se eu não executasse deveres prescritos, todos estes mundos seriam levados à ruína. Eu seria a causa da criação da população indesejada, e com isso eu destruiria a paz de todos os seres vivos. Então aqui a gente observa, né, a importância de agir. Então Krishna fala que se ele deixasse de executar os deveres prescritos dele, que é até engraçado porque ele não precisa disso, né? Mas se ele deixasse de executar esses deveres prescritos para dar o exemplo, a população toda seguiria o exemplo dele. E ele não fala somente de homens, né? Da gente aqui nesse planeta. Ele fala de todas as entidades vivas que estão situadas dentro das 8.400.000 espécies de vida. Que os Vedas descrevem que existe 8.400.000 espécies de vida, sendo que 400.000 são de seres humanos, que não estão presentes somente nesse planeta, né? Então, se ele deixa de agir, os semideuses seguem o exemplo dele. E seguindo o exemplo dele, esses semideuses não nos dão as dádivas, né, do sol, da chuva, do luar, que fazem com que todos os legumes, tudo que tem água, né, transborde e se reproduza. Então, seria um caos para o mundo, né? E automaticamente, como não tem princípio religioso, as pessoas acabam se envolvendo com coisas ilícitas, né? Sexo ilícito, dentre tantas outras coisas, e disso vem população indesejada, porque, né, é algo que não foi planejado, não foi programado, né? Existe um processo chamado Garbhadana Sanskara, que é o processo de concepção, quando há um planejamento, né, para trazer uma alma para esse mundo. Então, nós não passamos por esse processo, né? Talvez, né, alguns de nós assim tenha sido planejado no sentido de, a gente vai mudar de cidade, vamos ter um filho aqui nessa cidade, né? Mas existe todo um processo assim de preparação, tanto, né, psicológica, mental, física, para chamar uma alma para esse mundo. Então é algo muito sério, porque é uma responsabilidade muito grande, né?
Então, aqui Krishna fala que se ele deixasse de executar os deveres dele, tudo entraria em colapso. Então, o mundo se tornaria um caos. E automaticamente seria o caminho certo, porque, né, se o líder, se a personalidade que é tão falada está fazendo isso, então eu também posso, também posso fazer, né? Aí entra o velho ditado, né, que a gente tanto ouviu falar. Faça o que eu falo e não o que eu faço, né? Então é algo bem delicado e muito profundo ao mesmo tempo. E aqui Krishna dá o exemplo e fala para Arjuna, para animá-lo, né? Por isso que ele usa o Partha, né, o filho de Prita, Partha para mostrar os laços sanguíneos com a mãe, né, de Arjuna, que foi uma grande batalhadora, uma grande guerreira que nunca desanimou em meio às maiores calamidades e dificuldades da vida. Então, Krishna está trazendo a mentalidade de Arjuna para isso, né? Olhe de quem você é filho. Então, como se a sua mãe passou por tantas provações, tantas coisas e continuou fazendo o dever dela, mesmo em meio às dificuldades, você deveria fazer o mesmo. E aqui eu mostro o que eu faço. Então, se eu faço, a tua mãe faz, tu também deveria fazer, né? Então, esse verso se resume nisso, né? Nessa... O Bhagavan. Oi? Eu fiquei prestando atenção nas palavras dos últimos versos, dos últimos 3, 4 versos, a palavra que mais apareceu foi essa loka, de algumas formas, né, que aqui está traduzido como mundos, planetas, sistemas planetários. Aí, por que ele está falando isso nessa questão da execução das tarefas? Por que ele está fazendo essa menção a esses mundos que não vi isso em outros versos? O que são essas tarefas? A gente tem que executar nos vários mundos, é isso? Por que está falando tanto de todos esses mundos nesse tema de execução de tarefas? Fiquei com essa dúvida. É que assim, por exemplo, existe uma corrente de sucessão discipular. Começa diretamente com Krishna e desce até o nosso plano, né? Começou com Krishna, né? Todo conhecimento, né? Começa justamente com a fonte, né? De conhecimento que é o próprio Senhor Supremo. Então, de Krishna, Krishna ensina toda essa ciência a Brahma. Brahma ensina a seu filho, Manu, né? O pai da humanidade. Manu ensina a seu filho Ikshvaku, né? E assim por diante, até chegar aos nossos ouvidos. Então, esse conhecimento, ele é conhecido como a Paurusheya. Ele vem diretamente do mundo espiritual e chega até a gente. Então, automaticamente, ele passa por diferentes personalidades, pessoas sérias, né? Para não dizer alguns semideuses, né? Como o Sr. Brahma, como Chandra, o deus do sol, Surya, e assim por diante. Então, por isso que ele sempre cita os planetas, porque esse conhecimento está em todos os planetas. Ele veio para cá por uma bênção, assim, para a gente, né? Justamente porque Manu, que é o pai da humanidade, tem um filho, né, que se chama Ikshvaku, e Ikshvaku, ele veio para cá, ele veio para esse planeta. Então, quando ele veio para esse planeta, ele trouxe esse conhecimento do Bhagavad Gita também, né? Então, como tudo é conectado, nada é separado, né, de Deus. Todos temos uma conexão independente do planeta e do corpo que a pessoa tenha, né? Então, todos precisam executar o seu dever. E quando o dever é executado, o próprio serviço é um serviço devocional a Deus. Então, se a pessoa deixa de executar o seu dever, mesmo que com defeito, ela deve executar, porque o trabalho também significa Deus. Então, o trabalho é uma maneira de adoração.
uma maneira da gente se conectar com Deus através do nosso trabalho. Por isso que é muito importante, né, a gente tá fazendo aquilo que gosta de fazer. Porque quando a gente faz algo que a gente não gosta, a gente não vai dar tanta atenção, vai fazer de acordo com o que estão pagando a gente, né? Ninguém entrega mais do que aquilo que é pago. Geralmente as pessoas que entregam mais do que aquilo que está sendo paga é uma pessoa que vai ter sucesso, porque ela está fazendo mesmo que por uma questão de dever. Mas na maior parte das vezes ela está fazendo porque ela gosta, né? Então por isso que ela se entrega mais, ela fica mais tempo do que o horário. Então, a gente vê a maior parte das pessoas, o que acontece? Chegou às 5 horas, ela já está se preparando para ir para casa, né? Para assistir um documentário, para assistir TV, para fazer qualquer coisa. Então, essas são as maiorias, né, das pessoas que muitas vezes não estão fazendo aquilo que elas gostam. Elas estão fazendo, né, para se manter, para manter o mês, para manter as contas, mas na mentalidade delas, elas estão planejando fazer algo que elas sonham, né? E é justamente isso que Krishna quer. Deus, ele quer que você faça aquilo que você gosta de fazer. Porque no momento que você faz o que você gosta, você vai fazer bem feito. E quando você faz bem feito, você vai se sentir feliz. E a felicidade é um sintoma de que Deus também está feliz com aquilo. Então é toda uma conexão, né? Então Krishna, ele, nesses versos específicos, ele vai falar em outros também, ele cita muito a população de outros planetas, né? Não só desse nosso. Então é tudo conectado, né? Se desde o planeta inferior não é executado os deveres prescritos, tudo, né, reverbera para outros sistemas planetários, né, tudo entra em caos, né? Seria mais ou menos isso. Pode falar, Otávio. O Bhagavan, quando você fala assim, fazer o que a gente gosta, isso aí esbarra numa coisa que eu tenho visto muito aqui, né? Eu tenho visto ultimamente muitos mestres, né, que se intitulam mestres, né? E a gente está cheio deles aí pela internet, né? Mas quando você olha um pouco mais de perto, você percebe que são mestres que não têm sucessão discipular, né? Ou seja, eles não têm mestre espiritual, né? Eles não seguem uma linhagem determinada, eles não têm discípulos, né? Apesar de terem muitos seguidores, apesar de ter muita plateia, não tem discípulo. Eles não seguem nenhum shastras, né? Eles não têm uma linha de comportamento, né? E eles nem são exemplo, inclusive, né? Porque eles têm uma performance de palco, de vídeo, né? Mas quando você, por acaso, começa a perceber um pouco melhor a vida dessa pessoa, você vê que na vida privada as atitudes dessa pessoa são completamente diferentes do que ela mostra no palco, né? E também eu percebo que esses mestres, eles não têm práticas espirituais, eles não fazem práticas espirituais, né? A não ser quando estão no palco, né? E justamente o que eles usam como principal argumento é que você não precisa ter disciplina nenhuma, que você não precisa seguir nada, que você tem que fazer o que você gosta, tem que fazer o que o seu coração manda, tem que fazer o que a sua criança interna manda você fazer, né? Então, tem esse nó aí para mim, porque se fazer o que você gosta, né, está sendo usado, eu vejo que está sendo usado por muita gente que se diz mestre e não é mestre coisíssima nenhuma, né? Como é que você poderia, ter mais experiência, você poderia comentar um pouco mais sobre isso, sobre esse fenômeno aí desses mestres atuais? Então, hoje em dia, na verdade, virou moda, né? O 12º canto do Bhagavata, né, que seria como o Apocalipse da Bíblia, só que ele é mais, digamos, ele é mais claro, né? Ele não fala por parábolas nem nada, ele vai direto ao assunto, né? Uma das coisas que ele fala que aconteceria em Kali Yuga, né, seria justamente isso.
pessoas sem nenhum fundo de conhecimento ousarão subir num palanquim para falar sobre Deus. Então, né, o exemplo assim que, né, que a gente tem e pode estudar, que é um exemplo mais recente, né? Prabhupada, por exemplo, o pai dele sempre recebia os sadhus, né, os santos, ditos santos, né, em casa, sannyasis, renunciantes, yogis, né, recebia em casa para que esses santos pudessem abençoar o filho dele, que era Prabhupada. E quando o Prabhupada saía para a rua, ele via esses mesmos sadhus fumando, bebendo, né, caçando mulheres, e ele desanimou, assim. Teve uma época que ele falou assim, não, essas pessoas não são o que dizem, né? E ele começou a fazer parte do movimento de Mahatma Gandhi, né, para libertar a Índia dos ingleses, do chá e tal. E certo dia um amigo dele falou para ele, Abai, Abai, vamos ver um sadhu, né? Ele é um guru autêntico. O Prabhupada falou para eles, não, eu já conheço todos eles, já sei como que eles são. E esse amigo insistiu, não, vamos que você vai ver que esse é diferente, né? O Prabhupada não queria ir, mas o amigo dele pegou ele pela mão e levou ele à força. Então foi o primeiro contato que ele teve com o mestre espiritual dele. Quando ele entrou no local onde Bhaktisiddhanta, né, estava dando a palestra sobre o Bhagavad Gita, Bhaktisiddhanta olhou diretamente nos olhos dele e falou, você vai ter que levar essa filosofia para os países de língua inglesa. E ele ficou assim, mas como, né? Primeira vez que ele me vê, nunca me viu na vida, como que ele me fala isso? Então ele tentou convencer Bhaktisiddhanta que a luta pela liberdade da Índia era mais importante do que levar a filosofia para o país de língua inglesa. E Bhaktisiddhanta cortou, quebrou todos os argumentos dele. Então, né, como a gente lê em várias escrituras, pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Então, hoje em dia virou assim um caça-níquel, né? Ser um líder, ser uma pessoa, um motivador, né? Ser um motivador. Hoje em dia, a motivação virou um caça-níquel. Só que muitas vezes o que está sendo dito, a gente sente no coração que não é algo que aquela pessoa está fazendo, né? Tem um escritor muito bacana, ele não é vivo mais, ele é da época de Napoleão Hill, né? O Carnegie. Ele fala no livro dele que ele colocou tantas regras a serem seguidas, mas ele é honesto em dizer que todas essas regras que ele colocou, ele mesmo não consegue seguir todas elas. Então, geralmente a gente, né, consegue seguir certas coisas, mas o fazer o que a gente gosta, né, no sentido que eu falo, é algo que vai trazer felicidade interna, não felicidade momentânea, né, uma felicidade interna, na posição que a gente se encontra, no trabalho que a gente se encontra, mas de certa maneira que não vá prejudicar ninguém, né, não vá tirar benefícios de ninguém. Que as escrituras, qualquer que seja, fala a mesma coisa. A gente deve ser como criança, né? Ou seja, não pensar e não fazer nada de mal que vai prejudicar alguém. Então tem muitas pessoas que pensam, então eu vou fazer o que eu gosto e vou ser feliz, né? Então eu vou me entregar à libertinagem, né? Eu vou caçar um monte de mulher ou de homens, né? E assim eu vou ser feliz. Mas não, essa na verdade é uma atitude cruel e demoníaca, né? Porque imagina, você não está se preocupando com o que a pessoa tá sentindo, tá pensando. É como uma casa que está pegando fogo. A casa começa a pegar fogo e, nossa, tem uma senhora lá dentro. Vai morrer queimada em poucos minutos.
E aí chega um cara na janela, se escora na janela e fala: ei, senhora, você está ocupada? Você quer namorar comigo? Então, é uma atitude cruel, porque a pessoa não está preocupada com o que o outro ser humano está sentindo naquele momento, ela só quer desfrutar. Então, as escrituras falam que esse tipo de felicidade é uma felicidade errada, uma felicidade que você não está se preocupando com o próximo. Você apenas está interessado, né? É até forte falar isso, né? Mas você está preocupado em dar para essa pessoa um saco de excremento, né? Que o corpo e um bilhete para o inferno. É o que as escrituras falam. Então, isso não é felicidade. Então, fazer o que a gente gosta, fazer o que o coração manda, é algo totalmente diferente, né? É algo que te dá felicidade interna, né? Não felicidade externa. Por exemplo, né, o teu trabalho. Teu trabalho é algo que tu estudou, tu se dedicou, tu gosta de fazer, tu se entrega e tu quer fazer da melhor maneira possível, porque isso deixa outras pessoas satisfeitas e te deixa satisfeito, por quê? Porque tu ajudou alguém, né? Então, esse é o propósito. Mas, né, tem que tomar muito cuidado hoje em dia com a internet, com esse tipo de pregação, porque, por outro lado, tem muitas pessoas que falam e seguem o que estão falando, porém elas apresentam para a gente um caminho totalmente impersonalista, de que nós somos deuses, de que de que a gente não precisa, né, de um mestre espiritual, por exemplo. Nós podemos ser os nossos próprios mestres espirituais, mas Krishna, adiante, ele vai falar sobre a importância de se ter um mestre espiritual, né? Porque uma pessoa que viu a verdade, não tem como ela voltar atrás. Então, tudo que ela faz é baseado na verdade, tudo que ela diz também é baseado na verdade. Então, esses são chamados os acharyas. Se a gente lê na capa do Bhagavad Gita ali, a gente vai ver, né? A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador Acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, o Acharya significa aquele que ensina pelo próprio exemplo. Então, isso não pode ser descartado. Mas, né, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pregação fora, porque muitas vezes acaba levando a gente lá para o fundo do poço, né? Então, verso 25. Sakta karmanya vidvanso Sakta karmanya vidsamso yata kurvanti bharata yata kurvanti bharata kuryad vidvans tata saktash kurai kuryat vidams tatsakadatas chikir shurloka sangraham. tirtisu loka sangratham. Assim como os ignorantes executam seus deveres com apego aos resultados, os eruditos também podem agir, mas sem apego, com o propósito de conduzir as pessoas no caminho correto. Olha, parabéns, vocês estão craque no sânscrito aí. Não, estão muito bons mesmo. Então, aqui a gente nota, né, que Krishna se dirige a Arjuna como Bharata, né? Então, descendente de Bharata, porque Bharata também foi um rei perfeito, santo, digno, e executava todos os deveres adequadamente, né? Então, sempre que Krishna se dirige a Arjuna com esses nomes, né, para mostrar
né, para mostrar os descendentes que ele teve, né, que foram pessoas exemplares, é porque vem alguma maciada logo atrás, logo atrás, né? Então aqui, de certa forma, Krishna fala dos ignorantes, né? Então por isso que ele chama Arjuna descendente de Bharata, para dar aquela aliviada, né? Para que Arjuna possa escutar ele melhor, né? Mostrando que pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, que não teve exemplos, né, de pessoas assim na vida e na família, então essas pessoas, tudo bem, executar esse tipo de atividade, eu não quero fazer, não vou fazer, não importa se vai ajudar ou prejudicar alguém, eu não vou fazer isso, né? Então, Krishna fala, esse tipo de pessoas, pessoas ignorantes, tudo bem agir assim, mas você tem grandes exemplos na sua vida. Você adquiriu um grande posto, né, na sua vida. Você tem uma responsabilidade, então, né, você é diferente. Então, você deve pensar muito bem, né, na atitude e na ação que você vai tomar. Então, é um alerta, né, para que Arjuna execute o dever prescrito dele. Então, verso 26. Nabudhi bedam janayed Nabodhi Bedan Janaye agyanam karma sanginam Agyanam Karma Saginam joshayet sarva karmani Joshaye Sarva Karmani vidvam yukta samacharam. Vidva Yukta Samacharam. Para não perturbar as mentes dos homens ignorantes apegados aos resultados fruitivos dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-los a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividades para gradual desenvolvimento da consciência de Krishna. Então é bem interessante, né, como o sábio age dentro desse mundo, né? Ele é equânime, que aqui Krishna está falando né, do devoto puro, o sábio mesmo, aquele que compreendeu os valores da vida, que sabe o que deve e o que não deve fazer. Então esse sábio, ele tem uma compaixão tão grande que ele fica o tempo todo se perguntando como será que eu posso ajudar essa pessoa a progredir, né, rumo de volta ao lar, de volta ao Supremo. Então ele sabe que ele não vai, né, como na Bíblia a gente ouve, né, não vai jogar pérolas aos porcos, né, sendo que a pessoa não está querendo ouvir, né, filosofia, não está querendo ouvir conhecimento, não está interessada nessas coisas. Hoje em dia isso é muito raro, né? A gente vê isso pela qualidade das músicas, né? Tudo de baixa frequência, né? Ninguém fala sobre filosofia, embora a filosofia seja algo que vai te manter estável nesse mundo, né? Porque quando você tem filosofia, automaticamente você sabe como lidar com as coisas, você sabe que aquilo é temporário, que logo em seguida vai vir algo bom disso tudo, enfim. Sabe como andar dentro do mundo, né? E aqui o sábio, ele não se perturba, mas ele fica pensando como que eu posso ocupar essa pessoa de tal maneira que ela obtenha benefícios espirituais, a consciência dela se purifique e ela possa compreender coisas superiores. Então esse sábio, ele vai se encarregar de ensinar ou passar certas coisas para as pessoas de uma maneira que ela possa executar um tipo de serviço devocional de uma maneira tranquila e sem perceber, né, que essa atividade é para Deus. Que aí a gente já entra na parte mais simples também, né, o ouvir, né,
Quando a pessoa chega preocupada e, nossa, está me acontecendo isso, o que é que eu faço? Eu não sei, eu estou sofrendo. Então, esse momento ele entra e fala algo agradável que eleva a autoestima, que eleva o pensamento da pessoa, ou ensina como oferecer uma coisa simples, como um copo de água, uma flor, uma fruta, para Deus, né, e depois, né, experimentar isso. Então, tudo isso é uma maneira da pessoa prestar um tipo de serviço devocional, da maneira mais simples, né? Escuta um mantra, ou no Kirtan, a pessoa dança, bate palma, isso é coisa que uma criança consegue fazer, né? Um cachorro que está presente ouvindo aquilo também está executando um serviço devocional. Então, é algo assim que atinge todo mundo, né? Se a gente sai cantando um mantra, né, um Mahamantra na rua, por exemplo, essa vibração atinge árvores, atinge água, atinge tudo. Quem toma essa água se purifica, então é algo que vai muito mais além da nossa compreensão, né? Muito mais além do que aquilo que a gente consegue ver, né, com os nossos olhos atuais. Então, esse processo, né, da consciência de Krishna, Prabhupada falava que era como você estar no meio de um campo de trigo seco, com um palitinho de fósforo aceso na mão, né? Então você risca esse palito de fósforo, você pode fechar seus olhos e jogar ele para qualquer lado, que vai pegar fogo em tudo, né? Então a consciência de Krishna é justamente, né, esse palitinho no meio de um campo de trigo seco do mundo material. Se você acende isso e joga para qualquer lado, todo mundo se purifica. É um fato, todo mundo se sente bem, todo mundo, né, é claro que, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com tudo, porque não são somente mentalidades boas e positivas que entram também para esse movimento, né? Então, como toda linha filosófica, como toda religião, como todo no mundo, né, existem pessoas sérias e existem pessoas que não são tão sérias, né? Então, muitas vezes, né, o propósito do que Krishna está falando aqui vai ser modificado, né, de acordo com o tipo de vida que eu tenho. Tem um verso aqui que é muito bacana, né, que está mais à frente, que Krishna fala sobre a pessoa que comete atividades pecaminosas, mas ainda assim deve ser considerada santa, né? Então, tu imagina em que situações não usam esse verso, né? Só que Krishna deixa bem claro, né? Quais são as situações, né, que isso acontece, né, dessa queda, e por que essa pessoa deve ser considerada santa, né? Então tem toda uma logística aí, não é como muitas pessoas, né, mesmo dentro da filosofia, pegam esse verso para apoiar aquilo que elas estão fazendo, né? Então isso já não é correto, isso já muda completamente o contexto. Pode falar, Otávio. A gente estava falando no verso acho que anterior em mestre, né? Agora a gente está falando em sábio. Isso é a mesma coisa? O mestre ele tem que ser um sábio ou o mestre pode ser um ignorante? E se puder ser uma pessoa ignorante, não é aquela situação de um cego guiando o outro cego, né? O mestre tem que ser um sábio? Mestre tem que ser um sábio, tem que ser uma alma autorrealizada, não importa a linha que ela siga, né? Porque Krishna, ele fala do devoto, e muitas vezes, né, eu falo porque, né, imagina, fazem 30 anos que eu estou dentro dessa filosofia, então eu já escutei todo tipo de pregação, né? Então, muitas vezes, dentro da nossa linha, né, essa linha da consciência de Krishna, na ISKCON, passam que o devoto que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita é o devoto Hare Krishna, o devoto que está cantando sua japa, que está seguindo os princípios, etc. Mas Krishna, nesse tempo que não existia a consciência de Krishna, né?
Existia a consciência de Krishna porque Krishna é a própria consciência, né, e veio com esse nome. Mas, se a gente olha aqui no Bhagavad Gita, ele fala sobre Vishnu, né? Ele fala, né, Vishnu, fala para Arjuna, né, o Senhor Supremo Vishnu, o Senhor de todos os planetas e semideuses e assim por diante. Mas o ponto é que o devoto que Krishna fala no Bhagavad Gita pode ser de 3 categorias. Pode ser o devoto impersonalista, né, que tem o brilho do corpo de Deus como sendo Deus, ele realizou esse brilho, né, ele realizou essa refulgência, então ele é um devoto. Ele está agindo de acordo com a devoção dele, né, mesmo tendo Deus como sendo algo impessoal, algo vazio, mas ele faz tudo certinho. Ele segue os princípios, ele fala a verdade, ou seja, é um devoto. O segundo é o yogi, né, que realizou que Deus está no coração de todo mundo, inclusive no dele. Então ele age de acordo também, porque ele sabe que se ele falar uma mentira, se ele desencaminhar alguém do propósito que essa pessoa está tendo, ele perde os privilégios que ele tem, né? De ver Deus, de conversar com Deus, de ter essa paz interna, ele perde esses privilégios. Porque o conhecimento, ele se protege em si mesmo. Ele é muito simples. Né? Qualquer um pode obter, não precisa ter doutorado, não precisa ter uma posição econômica, não precisa absolutamente nada. Só o desejo de seguir, né? Então, quando a gente desencaminha alguém ou faz algo que é contra o que é a filosofia que a pessoa está seguindo, automaticamente a gente perde os privilégios, né? Porque o conhecimento se esconde dessa pessoa. E aí, para ela conseguir novamente atingir aquela posição que ela se encontrava, é um caminho mais duro ainda, né? Porque tudo é pessoal, não existe nada impessoal. É como no nosso caso, se a gente tem um amigo e a gente deposita toda a nossa confiança nesse amigo, e esse amigo trai a nossa confiança em algum momento, é natural que a gente se afaste. E aí, para essa pessoa conseguir novamente a nossa confiança, ela vai ter que trabalhar dobrado, né? E mesmo assim fica aquele negócio, né, meio mal resolvido. Será que eu devo? Será que eu não devo confiar nessa pessoa? Então é um longo caminho, né? E o conhecimento é a mesma coisa. Então, se o mestre não é um sábio, né, porque a sabedoria é diferente do conhecimento. A gente pode ter conhecimento de qualquer coisa, né? Mas a sabedoria está em fazer aquilo. Essa é toda a diferença, né? O conhecimento, ele te ajuda, mas sem praticar, sem fazer aquilo, né, a gente não vai ter realização. Então, o sábio que Krishna fala no Bhagavad Gita é justamente aquela pessoa que realizou passando e fazendo tal coisa. Então, esse ele deve ser aceito como mestre, né? E também deve ser muito analisado, porque, né, é um assunto bem delicado, porque a Arjuna já preparou o nosso caminho, né? Como que a gente vai conhecer essa pessoa? Né? Como ele fala, como ele anda, como ele senta, como ele caminha, né? Então, através dessas perguntas que Arjuna fez e das respostas de Krishna, a gente sabe quem é quem, né? Não adianta a pessoa falar, eu sou isso, mas se ela não está mostrando aquilo, né? Então é algo bem, bem delicado. O Bhagavan, só para completar aqui a lista que eu fiquei curiosa, eu sei que já deu nosso tempo, mas você falou de 3 tipos de devotos, o impersonalista, o yogi, e faltou o terceiro. O terceiro é chamado de Bhakta, ou seja, aquela pessoa que realizou Deus como uma personalidade.
que é o que Krishna está mostrando isso para Arjuna. É realizar Deus como uma personalidade. Porque Arjuna tinha Deus como sendo Vishnu, essa forma mais séria de Krishna, né? Essa forma mais reverencial. E Krishna, na verdade, ele está além, né, dessa reverência. O que Deus quer é todos nós no mundo espiritual brincando com ele. Né? Como os Vedas descrevem, Deus tem a aparência de um jovem de 15 para 16 anos que misteriosamente nunca completa os 16. Tudo no mundo espiritual gira ao redor dele, porém ninguém sabe que ele é Deus, porque se souberem a brincadeira acaba. Então, o que ele quer para a gente é justamente isso, né? É essa vida eterna de bem-aventurança e felicidade, né? Aí vai depender da gente, né, trabalhar em prol disso. E aí o conhecimento está todo aí. É a gente, né, começar pelas pequenas coisas. Oferecer um alimento, oferecer um copo de água, oferecer uma oração, oferecer qualquer coisa. Daí que o amor se desenvolve, né? Então, Bhagavan, só mais uma coisinha. Nesses 3 estágios, né? O primeiro estágio, para mim, já ficou muito claro, assim, né? De entender Deus como essa forma da natureza, do universo. Eu consigo olhar para o mundo e enxergar Deus, né? Eu começo agora a conseguir olhar para mim, para dentro, e ver e enxergar Deus dentro de mim. Mas ainda é uma coisa muito assim incipiente ainda, né? Mas eu ainda não consigo ver Deus como uma personalidade. Eu ouço você falar, eu leio no Bhagavad Gita e tal, mas para mim isso ainda parece uma coisa assim, um personagem de ficção. Assim, eu olho e falo assim, meu Deus, isso não faz o menor sentido. mas é gradual, sabe? Todos nós, a gente começou realmente, né, com a filosofia mais forte, né, no Ocidente, o cristianismo, eles eles não falam muito sobre Deus, né? Eles falam sobre Deus, mas eles falam sobre a ira de Deus, sobre... Mas, né, se a gente lê certos trechos da Bíblia, né, por exemplo, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, significa, né, que ou, ou a gente está na forma errada, né, ou realmente Deus tem uma forma pessoal. Outro texto, né, que tem na Bíblia é que Adão e Eva tinham, né, essa relação pessoal com Deus, né? Eles viam Deus o tempo todo, né? Ou seja, então Deus tem uma forma, porque se alguém vê algo, significa que esse algo tem uma forma, né? Só que o que foi mais passado, né, o que é mais forte, é que, né, Deus é amor, Deus é uma luz, Deus é uma energia, né? E até mesmo alguns comentadores do Bhagavad Gita trazem o Bhagavad Gita de uma forma como eles acreditam. Por exemplo, tem traduções do Bhagavad Gita no Ocidente que falam que o Krishna que tá falando aqui é aquele Krishna interno, aquela voz interna, né? Que Krishna mesmo é um personagem fictício. Mas todos os Vedas falam o contrário, né? Todos os Vedas realmente falam que Deus é uma personalidade. No Brahma Samhita tem, né, o Senhor Brahma cita um verso que é Ishvara Paramakrishna Satidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakara Nakaranam. Existe uma suprema personalidade de Deus. Seu nome também é Govinda. Ele possui um corpo eterno, pleno de conhecimento e felicidade. Então, ele é a causa de todas as causas e de tudo que existe.
Mas, né, é gradual. Tu vai ver, tu vai chegar a esse ponto, porque para a gente desenvolver uma relação com Deus ou com alguém, né, a gente tem que conhecer esse alguém. É impossível falar que você tem que, né, amar a Marina se você não conhece a Marina, se você, né, nunca viu ela, não sabe como ela é. Então, tudo começa quando você, né, compreende que é uma pessoa e, a partir disso, você começa a desenvolver uma relação, né? Mas é tudo gradual, é tudo gradual. Então, se tu já passou para o ponto, né, que Deus está em tudo, que Deus é a natureza material também, mas já chegou naquele ponto de que Deus está dentro de ti, esse é o segundo passo, é o Paramatma localizado, né? Ou seja, Deus está em tudo e também está dentro do meu coração, e dentro do coração de todos. E aí, quando tu passa por esse estágio, que tu vai passar, tu vai ver, aí tu começa a ver que, poxa, Deus realmente tem o planeta dele, tem as atividades dele, ele tem um corpo, é uma pessoa, é uma personalidade, né? Então, são passos. A gente chega lá. Obrigado pelo dia, né? Que o dia de vocês esse seja abençoado, maravilhoso, né? E nos vemos na sexta-feira. Tchau, tchau, tudo de bom.